Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós estamos numa série de mensagens que estamos denominando Espírito Santo, o mais importante. Será que podemos dizer juntos? Espírito Santo, o mais importante. Quarta-feira nós lemos os versículos de 4 a 5, e Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Hoje nós vamos ler o versículo de número 8, e vocês conhecem de cor. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e ele diz a eles no versículo de número 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o que, irmãos? Poder. Quarta-feira nós dissemos que o Espírito Santo, ele é o mais importante, porque é através dele que nós temos a presença de Deus. Hoje eu pretendo aqui conversar com os irmãos através das Escrituras Sagradas, que o Espírito é o mais importante, porque é através dele que nós temos o poder de Deus. Eu pretendo que você saia daqui nessa noite sabendo ou lembrando da verdade maravilhosa que você, e essa palavra é uma palavra até complicada de se falar, porque existem outros usos dela, mas eu vou arriscar aqui, que você saia daqui hoje empoderado. E eu estou com muito medo de usar essa palavra, porque existem os empoderamentos que muitas vezes são mal interpretados à luz da Bíblia. Mas olhe, quando nós voltamos os nossos olhos lá para a criação, lá para Gênesis, no capítulo 2, nós identificamos que quando Deus, ele criou o homem, e o versículo 7 é um versículo que fala que Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, e tornou o homem um ser vivo, ou seja, Deus soprou o seu espírito no homem. Ali Deus deu poder ao homem. Um exemplo disso que nós sabemos é que lá no versículo 19 e 20 do capítulo 2 de Gênesis, é dito que Adão colocou o nome em todos os animais. Então nós entendemos que Adão, ele era dotado, por ter o Espírito de Deus, por ter a vida de Deus, ele era dotado desse poder de Deus. Mas nós também sabemos que por causa do pecado, o homem perde essa vida de Deus. E por perder a vida de Deus, ele também perde o poder de Deus, porque estava ali no seu espírito. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, lá no versículo 10 e 11, ele está refletindo sobre esse espírito que foi perdido, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito firme, não expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Porque no Antigo Testamento, antes de Jesus, o homem ele não tinha essa condição de viver habitado
tratado pelo Espírito Santo, apesar de Deus conceder o seu Espírito a alguns homens para algumas funções especiais. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 31, quando o povo de Israel precisava construir o tabernáculo, Deus deu a um homem chamado Bezaliel uma porção do seu espírito para que ele se tornasse habilidoso na criatividade das artes, e por causa disso ele fez todas as peças que eram necessárias. Nós também podemos ler lá em Juízes, capítulo 14, um homem chamado Sansão. Todo mundo aqui conhece Sansão. E sabe o que nós lemos no versículo 6? Nós lemos assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. E isso está citando que Sansão tinha forças para matar um leão. E de onde vinha essa força? De onde vinha esse poder? Vinha do Espírito de Deus, irmãos. Pois é. Será que alguém aqui hoje à noite vai sair com a força de Sansão? Não sei. Vamos ver, vamos caminhar. O que nós podemos ver é que, por exemplo, Josué também, quando precisou suceder Moisés, lendo em Números no capítulo 27, Deus fala assim para Moisés: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. O Espírito que foi perdido lá no Éden, agora era concedido a Deus, aos homens, de forma pontual, e isso era uma demonstração do plano de redenção de Deus. Porque eu quero que você entenda, irmãos, que o que aconteceu no Éden é um desvio da vontade de Deus, mas o que Deus espera é que há possibilidade de retornar àquilo que havia desde o começo, ou seja, o homem ter de novo o Espírito de Deus dentro dele. E onde é que nós encontramos esse plano de redenção sendo estabelecido? Onde é que nós encontramos um ser humano, aliás, o primeiro ser humano que vive como viveu Adão lá no Éden, dotado do Espírito, preenchido pelo Espírito, vivendo no poder do Espírito? Quem é esse ser humano? Ele é Jesus. E é tão interessante, quando nós abrimos as nossas Bíblias, eu vou até pedir para você abrir no Evangelho de Lucas, que inclusive é o mesmo autor de Atos, no capítulo de número 1. Vamos fazer uma caminhada por Lucas, lendo alguns versículos para ver essa verdade. No versículo de número 35, olha o que o anjo Gabriel diz a Maria: o Espírito Santo virá, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas quando nós vamos ao capítulo 3, lá no versículo de número 21 de Lucas, capítulo 3, versículo 21, nós temos a cena do batismo de Jesus. E todos vocês conhecem a cena, quando Lucas escreve, dizendo no versículo 21, que certo dia,
quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus foi gerado pelo Espírito, mas Jesus também foi autenticado pelo Espírito, legitimado. Todo mundo ali viu que aquele homem recebeu de forma simbólica ali o Espírito Santo de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 4, você ainda está em Lucas aí? Nos versículos 1 e 2, olha o que Lucas escreve: Jesus cheio do Espírito Santo. Está vendo a diferença já? Cheio do Espírito Santo. Voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Jesus foi gerado pelo Espírito, Jesus foi autenticado pelo Espírito, mas Jesus também foi guiado pelo Espírito, mesmo que tenha sido a uma tentação que ele precisava passar, ele ministerialmente precisava desse momento. Mas ainda tem mais. No versículo 14, depois que aconteceu, olha o que Lucas diz: então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Jesus foi gerado pelo Espírito, autenticado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, e agora ele anda através do poder do Espírito Santo. E para confirmar isso, irmãos, ele vai a uma sinagoga, aí no capítulo 4, versículo 17, ele pega o rolo ali de Isaías, e ele abre no texto e lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus foi gerado pelo Espírito, ele foi legitimado pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, ele andava pelo poder do Espírito, e Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Não tem como você olhar para Jesus e não ver o Espírito Santo. Eu até pensei aqui, enquanto estava ali me preparando para vir para cá, em colocar 3 cadeiras aqui na frente, sabe? Para poder visualmente nós lembrarmos que cremos num Deus que se manifesta em 3 pessoas. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, mas há também o Deus Espírito Santo. Aí eu desisti, porque essa coisa de YouTube, transmissão, né? Pode ser que alguém assista esse negócio e diga: pronto, começou as heresias lá na Memorial. Olha, já estão dizendo que tem cadeira para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Aí papai vem me visitar e pronto. Aí eles vão dizer que vai sentar papai num, eu noutra e Levi em outra. Aí não ia dar certo, irmãos. Mas olhe, não há como você olhar para Jesus sem identificar a pessoa do Espírito Santo. E é por isso que Jesus agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz aos seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles
no versículo 5, seriam batizados com o Espírito, e quando eles recebessem o Espírito, eles iriam receber poder, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria que você pudesse visualizar os discípulos olhando para Jesus agindo, os discípulos olhando para Jesus curando, ressuscitando mortos, pregando com ousadia. Eu queria que você imaginasse os discípulos vendo aquela cena, mas Jesus agora está subindo aos céus, e eles se perguntam: como é que vai ficar o reino de Deus agora? E Jesus diz a eles: sabe o que? Agora o Espírito que agiu na minha vida, ele vai descer sobre vocês, e vocês receberão o poder de Deus em suas vidas, através da pessoa bendita, divina do Espírito Santo de Deus. Aí quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, sabe o que a gente vê? A gente vê no capítulo 3, Pedro chegando diante de um aleijado. Antes seria Jesus, mas agora é Pedro. Olha para aquele aleijado na escadaria do templo e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Quem fazia isso antes? Jesus, pelo poder do Espírito, mas agora são os discípulos. Esse mesmo Pedro antes, no capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, ele prega com ousadia, 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus. Esse mesmo Pedro, no capítulo 4, ele está diante do Sinédrio. E quem esteve diante do Sinédrio? Quem foi preso, julgado injustamente diante do Sinédrio? Jesus. E agora quem está lá? Pedro. E Pedro fala com ousadia diante da oposição. E por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro agora recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos lendo Atos dos Apóstolos, chegamos no capítulo 5, irmãos, e é um capítulo interessante. Tem um casal ali que resolve vender um terreno, mas eles resolvem dizer a Pedro: olhe, nós estamos lhe entregando tudo, todo o dinheiro, só que parte do dinheiro ficou escondido. E aí Pedro descobre a mentira. E como Pedro consegue isso? Através do poder do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos lendo Atos dos Apóstolos, chegamos lá no capítulo 7, e agora não é mais Pedro, agora a figura de um homem chamado Estevão, e o texto mesmo diz que ele é cheio do Espírito Santo, e diz que ele prega com ousadia, e diz que ele realiza sinais e maravilhas, e até chegou ao ponto de enfrentar a morte. E sabe o que é que esse homem diz? Ele diz: Jesus, não traga culpa sobre essas pessoas pelo que eles estão fazendo. Quem tinha dito isso antes? Pregado numa cruz lá no Calvário. Quem tem condição de dizer isso, se não for cheio e no poder do Espírito Santo de Deus? Nós poderíamos passar o livro de Atos inteiro aqui, lendo, relendo, e o que eu queria mostrar a você é o que nós lemos em Atos, é a continuação do que Jesus iniciou, e agora os discípulos estão vivendo a mesma coisa, simplesmente porque o que Jesus viveu foi pelo poder do Espírito Santo, e agora os discípulos estão também vivendo e ministrando pelo poder do Espírito Santo de Deus. E recebereis poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Queridos, não existe evangelho sem o poder de Deus. Você sabe o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe a possibilidade de você conhecer Jesus, de você entregar a sua vida a Jesus e não viver debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo disse a Timóteo em sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 7, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. O que Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa identificar que quem vive com o Espírito de Deus, vive pelo poder do Espírito de Deus. O que nós precisamos pensar, irmãos, é como isso faz ou fará diferença em nossas vidas. O que nós precisamos pensar é que Jesus viveu sobre o poder do Espírito, os discípulos viveram sobre o poder do Espírito, a igreja viveu sobre o poder do Espírito, e agora é a nossa vez. E nós precisamos pensar se estamos usufruindo, aproveitando essa maravilhosa bênção de ter o poder do Espírito de Deus em nossas vidas. Se nós estamos aproveitando esse tesouro maravilhoso, se nós estamos trazendo essa possibilidade para nós estamos vivendo um momento de pandemia, e há pouco, antes de subir aqui para o culto, nós estávamos conversando ali embaixo, eu e mais 2 irmãos, que não é divulgado na mídia, nós não temos notícias sobre suicídios, é algo que não é divulgado, isso não tem notícia disso. Você vai ver notícia de vizinho que matou a vizinha, de acidente de carro, você vai ter notícia de tantas coisas. De suicídio você não tem, não existe estatísticas sobre isso. Inclusive, ainda é setembro? Ainda é setembro, né? Nós estamos vivendo no mês, Valéria me ajude, de prevenção, é o Setembro Amarelo. E o que nós estávamos comentando, sabe o que era? Que durante esse período, muitas pessoas tiraram as suas vidas. Talvez porque tiveram falência em seus negócios, talvez porque a sua família não resistiu a esse momento terrível de dificuldades, talvez porque já estava vivendo em conflitos, em dificuldades emocionais, e toda essa enxurrada de limitações e de proibições tenha feito isso, mas nós estávamos ali conversando, até conjecturando, porque nem temos como ter certeza disso, estávamos imaginando, provavelmente muitas pessoas tiraram a vida durante esse período. E olha, queridos, quando alguém comete um ato desse, por exemplo, é porque ela olha para a vida e não enxerga mais nem sentido, nem forças, nem coragem, nenhuma forma de viver novamente. Ela sente que as suas forças acabaram e eu não tenho mais condições de lutar, eu desisto da vida. Mas quando nós entendemos que por causa do Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de
Deus em nossas vidas, mesmo fracos, mesmo em dificuldade financeira, mesmo com problemas no casamento, mesmo com crises familiares, nós podemos nos humilhar diante do Senhor e dizer assim: meu Deus, vem com o teu poder e socorre-me nas minhas dificuldades. Essa é a diferença. Viver empoderado pelo Espírito não significa que você vai se tornar alguém super, não significa que você vai tornar-se superior a outra pessoa, não significa que você será de ferro agora, não significa que você não vai ter dificuldades, aflições ou até momentos de tristeza. Não, significa que agora, diante de todas essas coisas, Deus está olhando para você e Ele, com o seu poder, vai segurar em sua mão e vai lhe dar condições de andar cada passo em vitória, pela provisão do poder dEle, que nos conduz e nos mantém em segurança, queridos. Quantas histórias nós temos assim para contar, quantos testemunhos nós temos assim para contar, que nós não tínhamos mais força, nós não tínhamos mais condição, nós não tínhamos mais solução, ninguém acreditava mais, de repente algo aconteceu e chegou a vitória, a solução, chegou a porta que precisava se abrir, um sobrenatural, um milagre aconteceu, e foi assim, e hoje estamos aqui. Seria muito interessante se nós tivéssemos tempo para ouvir a irmã Jailma contando o seu testemunho, de tanto tempo que essa igreja orou, e Deus foi lá, irmã Jailma, pelo poder dele, restaurou a sua saúde. Seria interessante ouvir algum irmão dizer: olha, em meus negócios eu vivi dificuldades, eu cheguei a ter muitas dívidas, mas eu dependi do poder de Deus, e Ele veio e me socorreu. Viver sem esse poder, queridos, viver sem essa completa presença de Deus em nós, é terrível. Se você hoje está aqui entre nós, nos visitando, e se sente assim, se você escuta o que eu estou falando e diz assim: moço, eu não estou entendendo nada que você está falando aí, esse negócio de poder, um poder que vem de lá e vem para cá. Olhe, na minha vida eu só tenho eu mesmo, eu só tenho a minha inteligência, eu só tenho a minha capacidade. Eu convido você a refletir, a pensar que você foi criado para viver sob os cuidados de Deus, na dependência de Deus, e o poder de Deus está ao seu alcance. Eu queria saber, queridos, já caminhando para encerrar a nossa reflexão, onde é hoje que você precisa desse poder na sua vida? Pode ser que você esteja aí me ouvindo, aqui no templo ou em casa, e dizendo assim: eu preciso muito desse poder no meu casamento, porque as coisas não vão bem. Eu preciso desse poder para ter paciência com meu esposo, paciência com a minha esposa. Eu preciso desse poder para que nós possamos nos entender melhor. E eu quero dizer a você: não vai ser a sua desenvoltura humana que vai salvar o seu casamento. Você precisa reconhecer que é o poder de Deus que restaura, que traz de volta a união, que faz com que aquele amor tão lindo do início possa retornar à vida do casal.
Pode ser que você esteja dizendo assim: meu amigo, eu preciso desse poder para segurar o meu cartão de crédito. Eita, que meu cartão de crédito está endemoniado, pastor. Quando eu olho, ele já entrou na máquina, já botou a senha e já chegou, foi a fatura lá em casa. Eita, eu preciso desse poder, pastor. Pense nos cartões de crédito endemoniados. Pronto, irmãos. Então vamos orar. Vamos orar pedindo o poder de Deus para lhe dar, quem sabe, uma sensação de que você está satisfeito ou satisfeita com o que você tem. Olha aí que coisa maravilhosa. Senhor, muito obrigado pelos meus 25 pares de sandálias que eu já comprei, Senhor. Eu não vou comprar mais. É o teu poder que está fazendo esta obra na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou brincando, irmãos, mas isso também é algo que destrói as nossas vidas. Tem pessoas que são dependentes disso, sofrem. Então nós precisamos do poder de Deus ali. Talvez você esteja precisando desse poder de Deus para algo mais sério, que diga respeito à sua autoestima, porque você tem olhado para si e não tem se enxergado com valor nenhum. Talvez você tenha olhado para si e se comparado com as pessoas, e todo mundo é melhor, todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais rico, todo mundo tem mais dinheiro, fez sucesso. Só o seu Instagram que não recebe curtidas. E aí você precisa do poder de Deus para colocar no seu coração a sensação de que você é amada pelo próprio Deus, de que Ele tem um valor extraordinário por você, de que por causa de você o Filho dele enfrentou a cruz e Ele te ama mais que tudo. Eu queria convidar você para que nós pudéssemos orar agora, e nós pudéssemos orar dizendo assim: Senhor, que esse poder do Espírito esteja sobre a minha vida. A partir de quarta-feira nós vamos falar um pouco mais sobre esse poder, porque aqui em Atos dos Apóstolos nós vimos que esse poder é o poder para testemunhar, é o poder para organizar a igreja, é o poder para perseverar, é o poder para salvar, é o poder para enviar a obra missionária. Mas nada disso faz sentido para nós enquanto aqui nós não nos entendermos com Deus, de que vivemos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Para que isso aconteça, você precisa abrir mão das suas forças. Aqui há uma divisão, há um diferencial entre o que a Bíblia diz e entre o que a psicologia diz. Quando você for ao consultório, o psicólogo vai dizer assim: vamos lá, a solução está dentro de você, vamos processar isso, você terá condições de reverter esse trauma, você vai conseguir analisar e ter uma solução que vai vir do seu inconsciente, sabe essa coisa toda. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Em nossa oração agora, para ir para casa, nós vamos dizer assim: Senhor, eu não sou forte coisa nenhuma, eu sou fraco, Senhor, eu sou limitado, eu tenho tantas dificuldades, mas o Senhor tem poder,
o teu Espírito que habita em mim tem poder, e a partir daqui eu estou entendendo que como Jesus viveu debaixo do poder do Espírito Santo, como os discípulos viveram debaixo do poder do Espírito Santo, eu vou passar a minha semana debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou enfrentar as minhas dificuldades debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou abrir o meu comércio e vou vender em nome de Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que comanda a minha vida e me dá condições de permanecer de pé. Será que podemos orar assim? Será que podemos orar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não estou sozinho. Muito obrigado, Senhor, porque eu não dependo de mim. Eu recebi o Espírito Santo, e quando eu recebi Ele, eu recebi poder para vencer. Nós vamos orar agora. E essa oração, mais uma vez, precisa ser uma oração bem pessoal. Precisa ser uma oração que tenha a ver com os seus sentimentos, com as suas lutas, com as suas batalhas. Precisa ser uma oração que tenha a ver com o que você está vivendo. Mas eu tenho certeza, meus queridos, que depois de você fazer essa oração, você vai abrir um sorriso enorme no rosto, porque agora você estará consciente de que o poder de Deus está contigo, e agora a vitória do Senhor virá, a vontade do Senhor acontecerá, e você vai vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus.